E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência à nossa leitura. Estamos lendo o Evangelho de Lucas, né? Tô tentando aqui fazer com que essa luz não fique tanto nos meus óculos, mas não tá dando muito certo, não. Vamos lá para continuar a nossa leitura do Evangelho de Lucas. Me diz aí como é que tá a sua constância, como é que tá a sua leitura. Estamos indo para o final, né? A gente fez a leitura do capítulo 22. Não foi isso? A nossa última leitura. Isso. E agora a gente vai ler o capítulo 23. Vamos lá? Vamos lá ler direto, né? Indo direto ao ponto, capítulo 23. Conta aí pra mim como é que você tá se sentindo, como foi esse tempo de leitura que você tirou, como é que tá sendo a sua jornada, o que você tá aprendendo, sabe? O que tá tendo de novidade aí, de transformação na sua vida. Me diz aí, tá? Vamos lá. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas vai falar sobre o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele próprio o Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "É como você diz." Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: "Não vejo crime algum neste homem." Olha a resposta de Jesus. Isso me chama atenção, né? Porque em leituras anteriores que a gente fez no próprio Evangelho de Lucas, a gente vê Jesus falando que se falasse para eles que ele era, eles não acreditariam, né? E se fizesse alguma pergunta, eles não responderiam. Não sei se vocês lembram, né, disso, mas isso ficou marcado na minha memória. Jesus continua, é por isso que Jesus dá essa resposta. Então, Jesus já mencionou o motivo pelo qual ele diz essa frase, né, antes. É porque eles não iriam acreditar na resposta de Jesus. E se Jesus perguntasse, ou seja, pergunta e resposta. Se Jesus fizesse pergunta, eles não responderiam. E se Jesus respondesse, eles não acreditariam. Então Jesus ele vai dar sempre essa resposta. É como você diz. Versículo 4. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: "Não vejo crime algum neste homem." Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começando pela Galileia e agora aqui em Jerusalém. Agora a gente vai ler o versículo 6, que vai falar sobre Jesus enviado para Herodes Antipas. "Então ele é galileu?" perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob a jurisdição e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não respondeu, como a gente havia comentado, né? Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali, gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Olha isso, né? Jesus é condenado à morte, versículo 13. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntamente com o povo e anunciou seu veredito: "Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene." Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. "Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei." A gente quando lê, né, ordenarei que seja açoitado, parece um negócio assim de história de filme, mas foi uma realidade que Jesus enfrentou, né? Foi torturas, açoites e feridas. Quando a gente lê isso aqui, parece que é uma coisa
de história mesmo, sabe? Mas quando a gente pensa na realidade, isso comove. Versículo 17. Era necessário libertar-lhe um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão e uma só voz gritavam: Mate-o, solte-nos Barrabás. Este Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Ou seja, esse Barrabás já tinha provas, né, de que ele era uma pessoa, que ele era um líder de uma revolta e também era um assassino, né? Aqui tinham provas, né? E ele estava preso por isso, mas mesmo assim, o povo pedia a libertação de Barrabás e queria a prisão de Jesus, morte de Jesus, né? Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: crucifique-o, crucifique-o. Pela terceira vez ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Né? E não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Quando a gente lê esse texto, também a gente pensa muito na agonia que Jesus está enfrentando, né? Na agonia que Jesus enfrentou aqui. Essa agonia, por mais que o texto tente descrever, acredito que fica impossível de tentar imaginar o nível da agonia, né? A crucificação, a partir do versículo 26. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão os seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. As mulheres aqui, ó. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos. Olha o conselho de Jesus, né? Pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes: caiam sobre nós, e pedirão às colinas: soterrem-nos. Pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Jesus já estava prenunciando aflições futuras, vindouras, né? Dois outros homens, ambos, versículo 32, tá? Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava. Quando a gente para ler, né, esse versículo aqui sobre divisão entre a roupa de Jesus, você vê que realmente eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Aqui você vê que realmente o que Jesus estava dizendo. Até em outras questões também, né, de profecia, questões vindouras, futuras, né, que Jesus estava dizendo nesse texto aqui, mas olhando para a prática ali daquele momento, ao fazer isso também, eles não estavam entendendo, realmente isso mostra que eles não sabiam o que estavam fazendo. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam.
Se é o Cristo, o escolhido de Deus, salve a si mesmo. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava, então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Olha, falando sobre o temor de Deus, ó, esse cara aqui, ele temia a Deus. Olha o temor, a palavra, ela sempre vai trazer algo muito relevante e ensinável sobre temer a Deus, né? E como é que eu posso dizer? Eu ia falar as consequências de temer a Deus, mas isso não é consequência. As recompensas vou chamar de recompensa, as recompensas de temer a Deus, né? E ele disse assim no 40, tá? Mas o outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Esse outro criminoso, que aqui não cita o nome deles, né? Mas esse outro criminoso que tinha temor, você nota que ele sabia que Jesus não cometeu mal algum, né? Porque assim, o texto não vai falar nada mais sobre eles, nem antes nem depois, né? E aqui, tudo que foi dito, tudo que ele sabia a respeito de Jesus já era suficiente para ele temer a Deus e ter fé, né? Então, ele não precisou ali, a gente não sabe se ele andou no meio da multidão, se ele acompanhou Jesus, mas ele sabia alguma coisa sobre Jesus para afirmar que ele não tinha cometido mal algum, né? Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Olha, quando vier no seu reino, ele já estava falando como se Jesus já tivesse estado lá no reino. Lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ele já estava contando, né, com Jesus lá. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Aqui no paraíso, deixa eu ver aqui rapidinho, porque aqui tem um destaque aqui, ó. Esse aqui é o versículo 43 do versículo 23, paraíso, né? Deixa eu ver aqui, paradeisos. Deixa eu ver, 38, 57. Deixa eu ver no original rapidinho. O que essa palavra significa? Porque tá com um destaque aqui. 38, 57. Deixa eu ver aqui. 38, 57. Não, hebraico deve ser grego. Trinta e oito, 57, paradeisos, ver 37, 72. Ah, tá aqui, ó. Significa céu, né? Porque o texto fala, e Jesus lhe respondeu, versículo 43, tá? Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. O que isso quer dizer no original? Quer dizer céu, paraíso. O substantivo ourano se refere a uma região acima da terra, em contraste com a terra em si, e a região abaixo dela. Pode indicar pelo menos 3 dimensões, o firmamento, o espaço e o céu. O substantivo paradeisos é mais específico e se refere à habitação do povo de Deus na vida depois da morte, o paraíso. Olha isso, gente. Depois vem as referências que fazem menções e correlações a essa palavra, paradeisos. Tá aqui no original, né? É paradeisos. Essa palavra paraíso. Então, vamos lá. Hoje mesmo, né? Então, o Senhor falou, hoje mesmo você estará comigo no céu. A morte de Jesus, né? Versículo 44. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra. Meio-dia a escuridão cobriu toda a terra. Às 3 horas da tarde. Até às 3 horas da tarde.
A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas... Peraí, gente. Versículo 46. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Aqui Lucas, né? Aqui Lucas não comenta, não descreve os detalhes do sofrimento de Jesus, né? Fala do sofrimento, talvez isso não faça com que a gente mensure. E às vezes quando a gente vê num filme, a gente fala: nossa, tudo isso, foi tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa tortura, a gente sabe que teve muita humilhação, mas descrever isso, imaginar isso, pensar sobre isso, não tem. Talvez isso não seja tão relevante, né? Eu fiquei pensando assim, poxa, mas por que a Bíblia não faz essa, né, não poetiza, não romantiza esse momento? Porque talvez isso não fosse edificante para a nossa vida, né? Talvez fosse isso. Talvez causaria mais sofrimento, talvez você olharia para Cristo como um sentimento de pena, né? E você não olharia para Ele como realmente deveria olhar, como Salvador da humanidade. Tudo isso aqui teve um propósito. Versículo 47. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse... Olha só isso, gente. Quando a gente fala de adoração, a gente não fala de coisas físicas, naturais. A gente fala de adoração, a gente está falando de coisas sobrenaturais, né? Coisas espirituais. É do sobrenatural que a gente está falando. A gente não está falando natural. Aliás, a Escritura está falando isso. Porque, olha, ele adorou a Deus. Ele não adorou de forma natural. Você pode até ter visto atos na esfera natural, mas a adoração verdadeira mesmo aconteceu no sobrenatural, no espírito, e se manifestou no natural, né? Adorou a Deus e disse: sem dúvida este homem era inocente, sem dúvida este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir a crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Gente, a multidão... Olha só, eu tinha destacado isso numa outra leitura, mas agora eu tô lendo com um pouco mais de entendimento, né? O versículo 48, e quando toda a multidão que tinha ido assistir a crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito, né? Talvez, deixa eu ver aqui, no 48, né? Batendo no peito, né? Voltou para casa entristecida e batendo no peito, um sinal de angústia e luto. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha isso. A multidão, ela pediu tanto a crucificação de Jesus, mas quando isso aconteceu, quando eles realmente entenderam que ele era inocente, eles voltaram, a multidão voltou para casa entristecida e batendo no peito. E batendo no peito era um sinal de angústia e luto. Como aquela geração não deve ter ficado depois disso, né? Eu não consigo imaginar a dor dessa geração que pediu a crucificação de Jesus e depois entendeu que ele era inocente. Aí o versículo 49 diz: mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. As mulheres aqui, né? Sempre presente no ministério, na vida de Jesus. Por isso que as mulheres receberam tanto destaque, tanta honra. Jesus fez questão de deixar claro isso para nós e o registro disso ficou bem claro também. Versículo 50 agora, o sepultamento de Jesus. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era na cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. Olha isso, ele aguardava a vinda do reino de Deus, né?
Ele não era um dos líderes, né, do povo, mas ele não concordava com esses atos que os líderes decidiram fazer. E ele também aguardava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos. Aqui eu aprendo uma coisa: a gente não deve julgar todo mundo que está naquele grupo que a gente sabe, não concorda. Pode ser que ali tenha alguém que não concorda com tudo, mas as razões pelas quais está ali a gente desconhece, né? A Bíblia não menciona as razões pelo qual José de Arimateia, ele não passou para o lado de... Não se... Como é que eu posso falar? Quando você não se posicionou, né? Ele não se posicionou, mas ele tinha no coração dele, ele esperava o reino de Deus, né? E vamos ver aqui, versículo 52. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar, né? Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. Lá, né, os judeus, o sábado deles começavam na sexta-feira à noite. Então, na sexta-feira à noite, quando o sol se pôs, né, quando o sol estava se pondo, ao pôr do sol era que estava começando o sábado. Então, aqui, olha, aqui tá deixando isso bem evidente, né? Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. Ou seja, estava chegando sexta-feira à tarde, estava perto do pôr do sol, né? Por volta de 18 horas começa o pôr do sol. Então, esse horário, na sexta-feira à noite, já é o início do sábado. Então, aqui estava acontecendo essa preparação já no início do sábado, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram conforme exigia a lei, né? Olha só, olha que interessante. No sábado, o povo judeu, eles descansam no sábado, né? Eles têm uma lista de coisas, né, conforme a lei, que eles não fazem, que eles, né, consideram trabalho. E na verdade, tudo isso vem lá, né? Como que essa lista foi preparada? Lá no Êxodo, né, quando o povo estava preparando o templo, eles faziam aquelas atividades. Então, naquele trabalho, aquelas atividades que estavam relacionadas à construção do templo, partiu dali essa lista de coisas não a fazer. Quando eles entraram no descanso, aquilo que eles fizeram trabalhando na construção do templo ficou proibida na lei, porque precisariam descansar. Então, eles tinham que cumprir esse descanso, né? Então, se você for olhar a lista ali, se você pesquisar, você vai ver o que não podia fazer no sábado, né? Ligar fogo, né? Então, como é que a comida era preparada com antecedência, né? Na sexta, para que eles começassem todo aquele ritual de descanso no sábado. E se você parar para pensar, eles descansavam tudo, do corpo, na alma e no espírito, e era um momento de mesa, de comunhão. E se você for parar para pensar mais um pouco, você vai ver que o corpo de Jesus, ele descansou no sábado, porque foi nesse exato momento aqui, ó, no sábado, que quando o sábado estava para começar, houve a preparação do corpo, né? José de Arimateia fez a preparação do corpo ali de Jesus para o túmulo que ele estava preparando, e tudo da melhor qualidade, né? Porque José de Arimateia era um homem relevante, um homem de condição financeira. Então, olha que até foi tudo dentro das leis espirituais, né? Sem ferir as leis naturais daquele momento. Então, tudo se encaixou. Então, às vezes tem coisas que é preciso, nós pertencemos a um mundo que tem leis naturais, né? Leis naturais, vou chamar assim, porque as leis naturais mesmo são as leis que Deus criou para a natureza, né? As leis da natureza, vamos dizer assim. Mas eu falo das leis criadas que vão causar ordem na sociedade, né? Ou leis que vão causar
desenvolvimento, crescimento para a sociedade. Então você vê que aqui essa lei deles desse tempo, esse momento de descanso do corpo de Jesus após a morte dele, veio junto com o descanso do povo judeu, né? Que era o sábado. Olha só isso, sem ferir nada, tudo se encaixando. E é isso, né? Eu acabei lendo 55, no 56 de novo, tá? Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram conforme a lei exigia. Então a gente encerra aqui nossa leitura do capítulo 23 do Evangelho de Lucas e a nossa próxima leitura, capítulo 24, gente, e é a nossa última leitura do Evangelho de Lucas. Depois a gente vai ler o nosso próximo livro. E me diz aí, eu preciso saber o que você está achando, o que transformou a sua vida nessa jornada. Me diz aí, fala alguma coisa, reage. Eu preciso saber como é que você está na sua caminhada de leitura da Bíblia e como é que está a sua constância, como é que está o seu crescimento em todas as esferas. Às vezes causa uma pequena, sabe aquele hábito angular? Que causa o hábito angular é aquele que você muda um pequeno hábito, mas por conta dessa mudança você acaba tendo que mudar outros hábitos. Então vou te dar um exemplo. Se você muda seu hábito, se você passa a ser uma pessoa sedentária e passa a fazer atividade física, e você muda seus hábitos por causa da atividade física, você vai mudar os seus hábitos alimentares, você vai mudar, né? Se você tem algum vício de fumar, você vai parar, porque você vai querer ter uma vida mais saudável. Olha como um hábito, uma mudança de hábito, ou às vezes o inverso, né? Como diz lá no livro O Poder do Hábito, né? Ou o inverso, às vezes você parou de fumar para você começar, aí você começa a fazer atividade física, muda os seus hábitos alimentares e aí vai causando diversas mudanças em pequenos hábitos, vai trazendo diversos transformando hábitos que você tem em pequenos hábitos transformadores. Deu para entender? Então eu quero compartilhar esse aprendizado também com você, tá bom? Então eu te aguardo para a próxima leitura, que é o Theo, o cachorrinho. Vê se dá para vocês verem ele. Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem, Tetel, tá tudo bem. Caiu só minha luz aqui, ó. Então eu te aguardo, gente. Te aguardo para a próxima leitura, capítulo 24, é o último capítulo. Me diz aí.